Por que tiveram que ser pastores? Por que tiveram que ser pastores? Quando Deus levanta um homem, estabelece ele, seu ministério, como um real e verdadeiro pastor, para um grupo de pessoas, para uma cidade, Deus é responsável por este homem. E quando nós lemos no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, a partir do versículo 11, quando Paulo, porque tem muitas das coisas que os pregadores selecionam. Quando é para defender seus quesitos, seus intentos, aí eles tomam as cartas de Paulo. Mas quando a coisa é para colocar em harmonia, em ordem, aquilo que Paulo ensinou, aí não. Por isso Paulo disse, eu não aprendi de homem algum o que vos ensinei, mas aprendi diretamente do Senhor. Um homem pregador que vive às custas de recursos de outros pregadores. Ele não tem ministério. Aquele homem que tem ministério, um verdadeiro ministério de Deus, ele vai à presença de Deus e ele vai buscar o seu sustento, a direção naquilo que realmente Deus quer. Mas a maioria esmagadora dos pregadores da mensagem no Brasil são pregadores de caronista. Eles escolhem um lado onde ele vê que é mais vantajoso para ele e ele se envereda por aquele lado, sem um pingo de responsabilidade com aquilo que a palavra nos ensina. Queremos fazer tudo que o Mombrana fez. O Mombrana é o nosso exemplo. Ah, é? O Mombrana não desobedecia a lei em ponto algum. Em ponto algum. Mesmo ele não concordando com as coisas. Mas ele não batia de frente, ele não discutia. Agora nós queremos viver a mensagem meia boca. Aquilo que nos agrada, nós guardamos. Aquilo que não nos agrada, nós descartamos. Todos querem orar pelos enfermos, expulsar demônio, curar, fazer tanta coisa, pregar grandes sermões na carne. Não nos leva a lugar nenhum. Mas veja bem, quando o profeta estava fazendo aquela viagem, e ele arrumou suas coisas, põe no porta-mala do carro, e a sua esposa, Mameda, ajudando ele a arrumar as coisas, e ela colocou umas laranjas, uma sacolinha de laranja no meio das coisas dele, e ele viajou, ele não viu. E para a região que ele ia viajando, era proibido transporte de fruta cítrica. Era lei. Meus amados. Era lei. Ele passa naquele poço.
E o guarda o parou, examinou seu carro, pediu seus documentos, para onde o senhor vai, o que o senhor vai fazer, eu sou um ministro e tal, tal, tal. E o guarda pergunta para ele, porventura o senhor não está levando fruta cítrica, né? Ele disse, não, não senhor. Aí o guarda devolveu os documentos para ele e boa viagem, ele foi embora. Aí depois de umas 100 milhas, ele para o seu carro, quem sabe para tomar uma água, tomar um café. E quando ele abre o porta-mala do carro e começa a mexer no meio das coisas, ele encontra uma sacola de laranja. Eu pergunto, se fosse eu hoje, será que eu ia ter a mesma atitude dele? Qualquer um hoje pegaria aquela sacolinha de laranja, jogava fora, já que não podia passar a fronteira, jogava fora, ou sentava ali numa sombra, chupava aquelas laranjas e pronto. Mas ele assegurou na palavra que ele deu ao guarda. Ele falou para o guarda que ele não estava levando aquelas frutas. Tinha uma diversidade de coisas que ele poderia fazer e se livrar daquelas laranjas. Mas e a palavra dele com o guarda? Ele deu meia volta, fez o balão, voltou lá no posto de guarda, mais 100 milhas de volta, chegou e chamou o policial e falou, ó, quando eu passei aqui, o senhor me perguntou se eu estava levando fruta cítrica no meu carro, e eu disse que não. Eles, mas quando eu parei em determinado lugar, que eu abri o porta-mala do meu carro, eu percebi que a minha esposa tinha colocado umas laranjas no meio das minhas coisas e eu não vi. E eu voltei aqui para te pedir perdão e dizer para o senhor que realmente tinha fruta cítrica no meu carro. O que aquele guarda ia fazer? Com a honestidade, sinceridade daquela. O quê? Então, quando este homem chegava diante de um canceroso e dizia, Satanás, larga esta vida, aquele câncer caía por terra. Aquele aleijado saía da cadeira de roda, largava a muleta. Mas como que eu vou até a pessoa que está precisando de ajuda, doente, enfermo, com a minha vida toda negativa, principalmente na parte de orgulho? É por isso que nós estamos falando sobre a mensagem intitulada Por que tiveram que ser pastor? Aos Efésios 4:11, que muitos rejeitam, reprovam, não aceitam. Eles falam que Efésios 4:11, aquilo aconteceu tudo na vida, no ministério do Mombrana. Mombrana nunca disse isso, Mombrana nunca ensinou isso. O medo de dividir. E Paulo diz, ele mesmo, ele quem? O Espírito Santo, nos deu uns para apóstolos, outros para evangelista, outros para profeta, outros para mestre, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Não, mas isso aí aconteceu tudo na mão